Chegamos no YouTube! Acho que nós só chegamos. Chegamos no YouTube! Gente, seguinte, a surpresa que a gente tinha, que a gente ficou lançando os spoilers lá no Instagram, inclusive se você não segue a gente lá, siga, tá aparecendo aqui, nosso arroba. Enfim, agora a gente tem um canal do YouTube e a gente vai postar aqui vários conteúdos pra vocês. E é o Talk to the Point. Então a gente vai trazer outras pessoas pra cá, mas pra começar é só a gente, né? Claro, tem que começar com todo mundo aqui junto, né? Pra ser bem a gente. Primeiro a gente vai começar fazendo o quê? Partilhando, né? Uma partilha aqui sobre um trecho que a gente achou no livro Adolescente, Quem Sou Eu? Aquele ali. Quem sou eu? Eis a questão. A identidade só é formada a partir do conhecimento do limite que determina seu território. E o grande aprendizado que Deus quer lhe dar nessa fase da juventude é conviver com seus limites. Nessa jornada com Deus, você vai a cada passo conhecendo-os e entendendo, com o tempo, que eles servem para sua proteção e não para o aprisionar, pois é sabendo sobre eles que você será capaz de identificar as suas forças e seus dons. O que eu achei legal sobre esse texto é porque a gente passa por vários momentos da nossa vida, principalmente na fase que a gente tá, em que a gente recebe muita informação sobre quem a gente é e quem a gente deve ser, no sentido de muitas opiniões. Tanto que esse texto é Quem Sou Eu, se todos opinam ao meu respeito. E eu achei muito interessante porque eu sou uma pessoa que eu detesto falhar e eu detesto saber que eu não consigo fazer algo. Só que ao longo do tempo, você vai percebendo que, tipo, tem coisas que você não consegue fazer. E não porque, tipo, pô, você é incapaz, mas porque não faz parte da sua identidade. E tem aquilo que você consegue fazer que ninguém mais vai conseguir. E eu acho que isso é muito importante, porque que fala que é uma forma de proteção. Porque Deus, ele fez a gente de um jeito tão, tipo assim, tão original, tão, tipo, é você, que ele quer proteger a nossa identidade. Porque se essa identidade se perder, de que adianta? Exatamente. Às vezes a gente se prende tanto às nossas limitações, né? A gente pensa, nossa, porque eu sou assim, tal coisa, né? Porque eu não consigo fazer tal coisa. Mas se a gente mudar essa chavinha, né? Pensar, Deus me fez exatamente desse jeito porque Ele precisa de mim do jeito que eu sou exatamente, né? Tipo, tem outras pessoas que precisam conviver comigo, com o meu jeito, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, para também melhorarem, para também, tipo, acrescentar algo bom na vida deles, né? Até porque se a gente não tivesse as nossas limitações, a gente não conseguiria trabalhar com a nossa identidade, porque se a gente não tivesse limite, a gente não conseguiria ver quais são as coisas que fazem parte de nós, que nós podemos melhorar, aprimorar, entendeu? Então, é importante saber esses limites para trabalhar aquilo, que nem tá falando aqui, identificar suas forças e seus dons e trabalhar eles, né? E claro, é o que a Carol falou, as nossas limitações também entram, as nossas fraquezas, as nossas más inclinações, e é preciso melhorá-las, é preciso trabalhá-las. Então, é a partir do conhecimento de si mesmo que você consegue verificar aquelas coisas que você tem, que são qualidades, que são defeitos, e assim você tem um caminho a seguir, entendeu? Para ir se aprimorando. É o ponto de partida. Isso, o ponto de partida. Ui, adorei! Depois. Questão de conhecer nossos limites, tá? A partir de um ponto que a gente pensa que a gente começa a fazer as coisas, a partir de um momento que a gente já está um pouco mais maduro, e as coisas parece que não fluem, e muitas vezes as pessoas têm esse sentimento, e inclusive talvez nós, ou tenhamos esse sentimento de que, nossa, será que eu não sei fazer as coisas realmente, ou as coisas estão contra mim e tudo mais. Mas na verdade, é importante nós temos realmente fazer as coisas, que a gente vai testando nossos limites, testando nossas habilidades, nossa força no mundo mesmo, para que a gente possa reconhecer nossos limites. E quando nós temos, quando nós testamos algo e recebemos algo em troca, ou temos alguma recompensa por ter feito aquilo, vemos que nós temos boas capacidades, boas habilidades, e isso pode ser aplicável na nossa vida, a gente começa a formar a nossa personalidade, a nossa identidade da melhor forma possível. Eu acho interessante também que, tipo, quando a gente fala esse negócio de se conhecer, né, de saber a identidade, a gente foca muito no que a gente sabe fazer e não no que a gente não sabe fazer. Porque, tipo assim, isso também faz parte da nossa identidade. Tipo, a gente foca muito no que a gente gosta e não no que a gente não gosta, mas a gente precisa olhar para esse lado também. Porque a gente é feito pelas coisas que a gente domina e pelas coisas que simplesmente não estão na nossa natureza e a gente não tem capacidade nenhuma de fazer. Tipo, quando a gente olha pra trás, a gente consegue ver histórias que mostram
coisas que a gente conseguiu fazer, que a gente viu, caraca, arrasei. E coisas que você olha pra trás e você fica, caraca, gente, não... Podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente, era um limite que eu tinha que eu consegui superar, ou é um limite que eu ainda tenho porque é um limite para proteção. E eu acho que existe essa diferença também. Os limites de proteção, que é simplesmente você não consegue passar porque daí não é mais você, e os limites que você tem que ultrapassar para você se encontrar todo o seu território. Eu acho que é por isso que a humildade, ela é a porta da santidade, entendeu? Sim. Que a igreja fala que a humildade é o primeiro passo para você conseguir viver a santidade. E realmente, porque se você não reconhece que você é fraco, que sem a graça de Deus você não é nada, e que os seus, tipo assim, se você não reconhece quais são as suas maiores fraquezas, não tem como você melhorar, não tem como você progredir. Então, por isso é importante você saber que você é formado pelas suas qualidades, né? Aquilo que você às vezes algum dom que você já nasceu, que Deus te deu, mas você também tem essas fraquezas, essas dificuldades. Tudo isso compõe quem você é, né? Então, realmente, a humildade, ela é a porta para a santidade, né? E você falando isso, eu comecei a pensar, né? Tem coisas que, como a Bia estava dizendo, as nossas limitações são algumas a gente mesmo impõe a nós mesmos e outras são da nossa natureza, né? Então, essas que são da nossa natureza, a gente tem que ir trabalhando para sempre buscando melhorar, superar, né? Mas também tem aquelas limitações que... Amei, eu perdi o pensamento. Esqueci, gente. Pensando no raciocínio que ela perdeu, tem as limitações. Tem as limitações que são da nossa própria natureza e a gente precisa lutar contra elas. Por exemplo, eu tenho uma probabilidade muito grande de me render à preguiça toda vez. Então eu preciso lutar contra ela. Mas tem a limitação que a gente mesmo impõe, que tipo, às vezes a gente não tem aquela limitação, mas você faz acreditar que você não é capaz de ultrapassar. Tá no conforto às vezes, né? Exato, comodismo. E tem limitação que tem gente que coloca em você, né? Tipo, de personalidade, por exemplo. Tem gente que fica, como é que se diz? Desmotivando, assim? Também, mas tipo, falando, por exemplo... Te rotulando, exatamente. Nessa busca pela identidade, a gente precisa escutar os outros, mas saber a quem escutar também, eu acho. Porque existe uma diferença... Porque o filtro, né? Porque existe uma diferença entre as pessoas que querem te ajudar a crescer e as pessoas que querem te limitar, tipo assim, impedir o seu crescimento. Quando a gente tem esse relacionamento, assim, de amizade mesmo com Deus, a gente vai se descobrindo cada vez mais, né? E a gente vai percebendo também, como o Lira falou, né? Talvez essas inverdades que as pessoas colocam na gente, a gente toma por verdade, né? Então, sei lá, alguma vez você errou em alguma coisa e aí você tomou aquilo como uma verdade pra você, né? Sim. E tipo, quando você tem esse relacionamento com Deus, ele vai te mostrando quem você realmente é, até pra você acabar quebrando essas coisas que, tipo, colocaram em você e você vai se descobrindo, né? Muitas vezes a gente acredita em rótulos de pessoas que nem nos conhecem, nem nos amam. A gente pega aquela crítica que às vezes a pessoa nem tem propriedade para falar daquilo e acredita, E aí a gente toma aquilo como verdade sobre quem nós somos. Sim, você tem que valorizar as opiniões e as críticas daquelas pessoas que você valoriza, né? Você valoriza a opinião daquela pessoa e não tomar como verdade uma fala de qualquer um. Né? Aquela questão de que você sente que não consegue fazer nada, isso acontece quando você está com um olhar muito voltado para você. Aí quando você começa a testar os seus limites e suas capacidades, você vê que você tem capacidade de ajudar os outros também. Você tem um olhar mais voltado para a sua comunidade, para a sociedade e tudo mais. Só que, como vocês mesmos falaram, os rótulos que colocam e tudo mais podem te limitar, mas tem rótulos que vão fazer que algumas pessoas querem te parecer que você é muito mais do que você é, quando você realmente não sabe o que você é. Por exemplo, se alguém chegasse em Padre Pio ou em Santa Terezinha e falasse: nossa, você é santo, sabe? Você sabe que é santo. Tipo, quando ele já tá com um olhar que ele não tá mais olhando para a sociedade, ele para Deus, essa questão de que você é santo não importa mais, porque se ele realmente parar pra pensar, eu biloco, eu faço alguns milagres ali, algumas pessoas ficam impressionadas, eu faço umas paradas assim, tipo, se parar pra pensar, eu sou santo, mas aí pronto, agora meio que
caiu no pecado da soberba. Aí, quando você chega nessa questão de ter um olhar voltado pro que você pode dispor, que você pode ajudar os outros, o passo a seguinte seria qual que seria o que eu poderia fazer aqui para levar outras pessoas para Deus. Então, quem eu sou para Deus. E aí isso volta para o que eu tinha até falado, da questão da humildade. Você não pode, não é porque alguém te exaltou muito que você é tudo aquilo, e não é porque alguém te rebaixou muito, assim, sei lá, te criticou por alguma coisa, que aquilo é verdade, porque ela nem te conhece totalmente. Então você tem que ter plena consciência de quem você é, em relação ao que Deus pensa de você, né? Santa Terezinha. Hoje é dia dela. Hoje é dia dela. O dia que a gente tá gravando esse vídeo é dia dela. Perfeito, Ferreira. Eu acho interessante vocês falando sobre santidade, porque eu pensei que, tipo, às vezes a gente acha que existe um molde pra santidade, né? Tipo assim, tem que ser assim. Só que quando a gente busca a nossa identidade em Deus, a partir daquilo que ele falou, a gente consegue entender que a santidade, ela não precisa, tipo, não existe um molde. Você precisa estar eternamente nessa busca e superar limites, coisas que às vezes você também se rotulou e você superou, mas entender que existe, tipo assim, uma santidade, uma missão que é sua. Eu vou contar uma história, então, que de superação, não, Mas como é que se diz? isso que ela tá Ultrapassar falando, limites, né? Tipo assim, quando eu era menor, eu tinha um probleminha que eu ficava muito bravo com tudo. Tipo, tudo me deixava bravo. E, tipo, meus amigos, minha família até, ficava, tipo, falando até que, tipo, nossa, cara, você é muito grosso, não sei o que, você se explode muito fácil e tal. E eu acabei tomando isso pra mim por um bom tempo. Tipo, acabei tomando, tipo, assumindo. Eu sou bravo, então vou ser bravo, né? Aí, tipo, fiquei um tempão, assim, tipo, explodindo com tudo. Por exemplo, minha comida preferida é pipoca, né? Caraca, Aí, tipo assim, e eu não sabia fazer. Eu pedia pra minha... Sim, Ai, não. Aí, tipo, eu pedi pra minha mãe fazer. E ela falava, não, que você já comeu ontem, eu não posso fazer agora também. Você já comeu Aí, tipo, eu explodia pra cima dela e ficava muito bravo. E aí, enfim, foi passando o tempo e tal, e eu fui percebendo que, tipo, não precisava disso, né? Tipo, explodir por qualquer coisa e, né, pra quê? Aí o tempo foi passando e eu fui, cara, eu não sou assim, né? E, tipo... com a calmeza da minha mãe também, minha mãe é muito calma, né? Aí eu fui aprendendo com ela como É real mesmo. como lidar com certas coisas para não explodir, enfim. Hoje em dia eu sou de boa assim, eu não explodo por qualquer coisa, só se for muito ao extremo, e é isso. E o que você fez nesse meio tempo? O que você fez, assim, tipo, pra você conseguir trabalhar isso em você? Ah, mano, acho que foi, tipo assim, quando eu quebrei o braço, eu mal saía de casa, né? Acho que foi um tempo pra eu, tipo, parar pra refletir, né? Não fazer nada e ficar lá, calminho na minha, entende? Mas isso aí me lembra de outra coisa, porque muitas vezes a gente usa como desculpa a nossa personalidade pra não mudar. Tipo, eu sou grossa e vou continuar sendo porque eu sou assim. Personalidade forte. Eu tenho personalidade forte. Então, resumindo, foi bom Gabriel quebrar o braço. Rendeu. Vamos pro desafio? Vou falar aqui, ó, 2 verdades e uma mentira. Eu já enfrentei um assaltante. O Gabriel tá parecendo aquele cara da Fantástica que tá por baixo. Willy Wonka. Tô linda.